e no YouTube, a apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora vamos levar o melhor do futebol profissional, futebol amador. Ou seja, se a internet deixar, a gente vai levar a sua programação. Lembrando que o nosso acontece às 19 horas em apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos para os destaques do programa, né? A Série B falta apenas 3 jogos, 3 rodadas para finalizar a Série B do futebol brasileiro. A gente tem também o Flamengo venceu, né? O Flamengo venceu o último jogo antes da decisão contra o Corinthians. O Corinthians teve jogo adiado, por conta de patrocínio do Corinthians, acabou adiando esse jogo. O Real Madrid é clássico. O Real Madrid vitória em cima do seu arquival, em cima do Barcelona. A gente teve também o clássico de Liverpool. Aliás, o clássico da Inglaterra, não é o clássico de Liverpool, né? O Liverpool ganhou do Manchester City. Grande vitória do Manchester City. Ceará perde e se complica na Série A. A gente presenciou cenas, aliás, empata, né? Empata e se complica na Série A. A gente viu muitas cenas de vandalismo na Arena Castelão. Isso com certeza vai complicar a situação do Ceará Sporting Clube. Então, muita confusão também na Série B, no jogo do Vasco, teve muita confusão. E a gente vai falar aqui de Série A, de Série B, dos principais jogos na Europa. Vamos falar também da Copa Fares Lopes, tá certo? Só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Então, Juan, qual é o seu destaque? Boa noite. O destaque vai para os clássicos deste final de semana, especialmente de Inglaterra e da Espanha. Sim, grandes jogos, né? Grandes clássicos que aconteceram na Europa e a gente vai falar, passar ali toda a rodada. Vamos começar o nosso programa com Vou mandar um comunicado aqui. Final da Série B, vídeo novo no canal. Ok, tá aí lá no canal do Juanzinho. Então, pessoal, a gente agradece as pessoas que já estão acompanhando o nosso programa. Hoje estamos no estúdio 2, internet muito fraca, muito ruim. Aliás, está precário aqui a situação, mas a gente vai ver, na medida do possível, meu amigo Alberto Ripato, se a internet deixar, a gente leva a programação. Caso contrário, o futebol brasileiro teve a rodada de número 35, faltam apenas 3 rodadas, 3 rodadas para conhecer os times que vão fazer companhia ao Cruzeiro na Série A do futebol brasileiro. A Centro vai passar ali todos os jogos. Mais uma vez, mandar uma boa noite, um abraço para meu amigo Alberci Riparto, na Lagoa do Serrote, curtindo a nossa programação. E também para minha aluna do 7º ano, para a Sofia. Um abraço para a Sofia, para o Aldenir e também para o Ivanildo e o Tobias, que sempre curte a nossa programação. Como eu falei, se a internet deixar, a gente leva o nosso programa. Vamos falar também, Juan, teve bola de ouro hoje, né? Teve hoje a escolha da bola de ouro e o Benzema ganhou. A gente vai falar também dessa escolha. Esporte 1, Vasco 1, Grêmio 1, Bahia 1, Criciúma 3, Ituano 0, Tombense 0, Ponte Preta 0, Vila Nova 1, Cruzeiro 0, CSA 0, Londrina 1, Operário 0, Brusque 0, Sampaio Corrêa 2, Chapecoense 1, Guarani 1, CRB 0. E como eu deixo de costume pro apresentador aqui falar as grandes goleadas. Sim, grandes goleadas que teve. Quais foram as goleadas, Juan? Teve goleado na Série B, o Novo Horizontino meteu 6-0 no rebaixado. O Juan tá mais ou menos lá em junho, antes de começar a Série B, o Juan rebaixou o Náutico e não tem dado outro. O Náutico tá pegando goleada em cima de goleada. No início da nossa programação, mandar um abraço pro meu grande amigo, grande zagueiro do Cruzeiro do Barro Preto, Aurian. Um abraço para o Aurian e também pro meu amigo Roniberto, o Aurian zagueirão,
A gente vai falar também do Cruzeirão da Massa, né? Cruzeirão classificou para a semifinal lá da Copa Zé Regino. A gente vai dar destaque também já já futebol amador. Com esses resultados da Série B, ficou o Cruzeirão líder, né? Subiu já, campeão, 72 pontos. O Grêmio, né? Tá faltando uma pelinha de sapo pro Grêmio subir. Tem 58, o Bahia tem 57 e o Vasco tem 56. São os times que vão, com certeza, né, Juan, vão subir, né? Aliás, Juan, a gente já pode, o Grêmio já pode conseguir o seu acesso na próxima rodada. A próxima rodada que o Juan vai passar limpo, diga lá. Triste pro Grêmio que não conseguiu acesso direto de sua torcida. É sim, pode ser, né? Agora na zona da degola a gente tá vendo o CSA tá com 36 pontos, situação difícil, né? O Operário de Ponta Grossa está quase rebaixado, juntamente com o Brusque. O Náutico, como o Juan já rebaixou no início da competição, o Náutico matematicamente vai conseguir, vai descer já na próxima rodada, né, Juan? E o Juan vai falar da 26ª rodada da Série B. O Juan vai relatar todos os jogos. Essa rodada começa dia 18 amanhã. Amanhã tem rodada e será dia 23, com grande jogo interessante aqui. O Grêmio pode subir, rebaixando e pode retornar a Série A nos aflitos. O futebol da Batalha dos Aflitos, tem até o filme, né? E o Grêmio vai jogar nos aflitos novamente, talvez para retornar a Série A, que é o lugar do Grêmio, né? O João vai falar toda a rodada da Série B. E só para não deixar em branco para quem não conhece a Batalha dos Aflitos, é o Grêmio que conseguiu acesso com 4 jogadores a menos no campo do Não. É verdade. Mandar um abraço também para Dona Assunção. Dona Assunção e o seu neném aqui no Barro Preto, curte a nossa programação, pro Osani, tá certo? O seu neném que é torcedor de tudo, né, Juan? Acontecendo de tudo. É um anúncio que bem na hora da programação, ou seja, quando a internet está ruim, aliás, quando para descer o salário, você está na internet, na sua programação hoje, Estúdio 2, realmente está complicado, meu amigo Gabriel. Mas à medida do possível, a gente vai o melhor do futebol nacional e internacional. Eu já vou mandar um abraço para o torcedor do Palmeiras, meu amigo Cleiton, também conhecido como Branquinho, Lagoa do Serrote. Gente da melhor qualidade, um abraço para ele, um abraço também para o Elvis, torcedor do Vasco da Gama, aqui do Barro Preto, também curtindo a nossa programação. Estou falando do Vasco, né? Veio o Flamengo, aqui no Barro Preto, está curtindo a nossa programação, valioso, para chegar quarta-feira, para a grande Copa do Brasil. A gente vai falar já dessa. Vamos falar de futebol amador. Futebol amador de destaque para a grande vitória do Cruzeiro do Barro Preto, para o empate do jogo. E o Cruzeiro da Massa conseguiu classificar nos pênaltis, já com 3 pênaltis, né? Então a galera foi lá, conseguiu essa grande vitória, empatou com o Cruzeiro de Nova Olinda 0-0. E nos pênaltis o Cruzeirão passou para semifinal da Copa Zé Regino, tá certo, Juan? Só lembrando ontem, Juan, quem representou o Cruzeiro, ontem também foi um sábado, o Célio, o Thiago, o Natan, o Federal, o Pauliano, o Gerson, o Heraldo, o Elvis, o Luan, o Levi, o Erley, o Erasmo e o Abdias. Isso foi a galera que representou o Cruzeirão do Barro Preto nessa grande competição. O Cruzeiro está muito forte, viu, Juan? Próximo sábado vai conhecer o seu adversário e, se Deus quiser, o Cruzeiro vai para essa final. O Cruzeiro que está muito forte, perdeu 2 jogadores nas quartas de final e o Leandro acabou ficando fora da competição. O Zezé já retorna no próximo jogo. Então o Cruzeirão da Massa está muito forte rumo o título na Copa Zé Regino, né, Juan? Quando é que nós vamos lá assistir um jogo? Quando você decidir. Tá certo. Só lembrando que o Cruzeirão tem jogo já marcado para o próximo domingo em Murici, contra o São Paulo de Murici. Tá certo? Tá aí a galera do Cruzeiro, jogão amistoso, próximo domingo, Cruzeirão do Barro Preto e São Paulo do Murici, essa notinha aí do Cruzeiro. Então, no Cruzeiro, mandar um abraço para toda a galera, toda a diretoria, pro Padre Elvis, pro Dedé, pro Ronimberto, pro Levi,
pro Erasmo. Então a galera toda tá de parabéns aí com essa grande façanha, essa grande conquista, né, Juan? Entre os quatro, já está entre os quatro da competição, e o objetivo do Cruzeiro não é ficar entre os quatro, é ir para a final e ganhar essa finalíssima, tá certo, Juan? Certo. Falar de futebol amador também teve, Juan, finalíssima da Copa Amigos do Nonato. Teve a final, essa foi 3-1 para a equipe da Alvaçã, parabenizar aí o Almezinho e toda a galera da Alvaçã, 3-1 de virada, Juan. Só lembrando que esse jogo teve a transmissão da FPTV, Futebol de Poeira, onde tem o diretor-geral, o meu amigo Bena, teve a narração do Xandão e os comentários do Fernando Carneiro. Então foi grande jogo de bola, grande transmissão. A gente parabeniza aí a equipe de Futebol de Poeira que fizeram mais uma grande transmissão. Tá certo? O Alberci Ripato, lembrando que o Muricy fica bem próximo do Chora. O Chora foi lá onde o Alberci achou a sua esposa, né, meu amigo Alberci? Mandar um abraço pro meu amigo Vinícius Silva, rapaz. Um abraço pro Vinícius, gente da melhor qualidade, torcedor do Mengão. E mandar um abraço pro meu irmão Ademir, em Fortaleza, cabeça inchada com a campanha do Ceará. Aquilo que aconteceu ontem na Arena Castelão, que deixou a torcida do Ceará envergonhada. E o Ademir não é diferente. Mandar um abraço para ele. Já já a gente vai falar de Série A do futebol brasileiro. Também o São Paulo não ajuda muito. É, realmente. Mas o São Paulo ontem foi até que foi heróico, né? Heróico. O Juan, a gente falar também que teve... Passou ontem na Copa Regional da Lagoa do Serrote, a gente teve o jogo G9 e São José de Santa Rita. Esse jogo foi os aspectos 2-1 do G9 do meu amigo Gibi. O Gibi também tem programa de esporte, o Gibi faz a sua programação. E o G9, o time principal, ganhou de 3-1 da equipe do São José da Santa Rita. São José, que era o meu amigo Lucidade, tá certo? O do Serrote, a notinha é do Relações Públicas, meu amigo Alberci Ripardo. Lembrando que no próximo final de semana tem jogo, viu, Juan? Tem jogo. Sábado, o Flamila do João Paulo, meu amigo João Paulo, joga contra o São Paulo do Pará. Já no domingo, tem o jogo também do São Paulo, Juan. Só que é o São Paulo de São Bento, jogo com a da Aliança, esse time é de Santana, da Copa Regional da Lagoa, domingo, final de semana, jogo sábado e jogo domingo. Só lembrando, mais uma vez, que essa competição, quem manda as notinhas para a nossa programação é o meu amigo Alberci Ripardo, que tem programa também aqui no Facebook e no YouTube, sempre às quartas-feiras, Juan, 18h35, ele faz o esquenta da rodada, ele vai ser diferente na próxima quarta-feira, ele fará o esquenta da finalíssima da Copa do Brasil no Maracanã, Flamengo e Corinthians, onde já daremos destaque. Tá certo, Juan? Futebol amador passado a limpa, agora vamos falar de Série A. Série A, futebol brasileiro. O Palmeiras já é quase campeão, faltando pouca coisa para conseguir esse título. Teve rodada no final de semana, mas teve um jogo adiado, que foi o jogo do Corinthians, né? O Corinthians conseguiu adiar esse jogo. Aliás, esse jogo foi meio estranho, da forma como foi adiado esse jogo. O fato é que não houve. Final de semana trágico. É verdade, futebol de semana trágico para o futebol brasileiro, né? Teve aquilo que aconteceu, aquela baderna que aconteceu na Arena Castelão. Série B também teve no jogo do Vasco com o Sport também outra baderna, né? Outra bagunça. E teve também, para fechar, Juan, com chave de ouro, a bagunça que foi neste final de semana do futebol brasileiro. A gente teve às 6h30 da noite, a gente teve um jogo de portões fechado, justamente por conta de briga de torcida, que foi o Avaí contra a equipe do Fluminense. E o Juan vai relatar todos os jogos da Série B. E o Palmeiras não ganhou o jogo graças ao Felipe Alves, rapaz. Defendeu tudo, Juan. Pegou pênalti. Felipe Alves foi o destaque nesse jogo do São Paulo. Juan. Avaí 0, Fluminense 3. O clássico
Clássico Paranaense, Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. Botafogo 0, Internacional 1. Juventude 1, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 0, São Paulo 0. Ceará 1, Cuiabá 1. América Mineiro 1, Fortaleza 2. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Ok, com esses resultados, o Cruzeiro, aliás, o Palmeiras, estou querendo o Cruzeiro direto, né? O Palmeiras é líder com 68 pontos e o Internacional é o vice-líder. Diga, Juan. E esse jogo de Flamengo e Atlético Mineiro deu mesmo que não presta. Deu o quê? Deu tanto mesmo que nem presta. É verdade, né? Porque o Flamengo conseguiu, aliás, dos reservas, e conseguiu ganhar o jogo, né, Juan? O negócio hoje tá complicado. Tá complicado, é o cenário caindo, mas dá certo, viu? Dá certo, na medida do possível, tudo dá certo. Muita hora nessa calma, como diz o outro, né, Juan? Lá na zona da degola, Juan, tá o Cuiabá que teve ganhando do Ceará Sporting, né? O Cuiabá, o primeiro que abre com 31 pontos. O Atlético Goianiense, que estava ganhando do Juventude, tem 30 pontos. A equipe do Avaí é o 19º e o Juventude é o 20º. Tá certo, Juan? Vou dar uma ajeitada aqui porque o negócio tá complicado, é a internet, tudo tá ajudando para, ou seja, quando é para cair, todo mundo ajuda, né, Juan? Então a próxima rodada, 30 joga hoje, esse jogo é em Bragança Paulista, o outro jogo, aí a rodada 29, Juan, que já passou faz dias, tem um jogo atrasado, é o jogo do São Paulo com o Coxa, esse jogo será na quinta-feira. E a 33ª rodada acontece no final de semana e o Juan vai falar todos os jogos. Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense, América Mineiro e Flamengo, Santos e Corinthians, Palmeiras e Avaí, Fluminense e Botafogo, Juventude e São Paulo, Atlético Goianiense e Ceará, Cuiabá e Goiás, Coritiba Internacional, Fortaleza e Atlético Mineiro. Ok, então, Juan, esses são os jogos, né? Para mim, aluno do 8º ano, a Sarinha sempre que pode curte a nossa programação, um abraço para ela, tá certo? Então, situação difícil do Ceará Sporting Clube, muito difícil, tira o som aqui, Juan, muito difícil a situação do Ceará, que todas as fichas, né, nesse jogo contra a equipe do Cuiabá, e o Ceará acabou empatando esse jogo, né, era perdendo, ainda conseguiu no finalzinho um empate. Mas a situação do Ceará não é boa. O Ceará que tem 5 jogos, Juan, aliás, 6 jogos, dos 6 jogos são 5 fora de casa. Aliás, são 4 fora de casa, só tem 2. E certamente o Ceará vai perder mando de campo. Isso daí é uma certeza. Vai perder mando de campo. Também o Ceará, direto do Ceará, fez muitas coisas erradas nessa competição. Só para você ter uma ideia, Juan, a metade dos atacantes do Ceará esse ano não fizeram gols. O Ceará, né, que tem o Mendonça com 20 gols na temporada, 20 gols. O Clebão tem 8 gols. O Zé Roberto tem 6. O Eric tem 4. O João tem 2, né, com gol de ontem. O Vasco tem 0. Fez nenhum gol, o Vasco. O Wildo Castilho também não fez nenhum gol. O Peixoto, nenhum gol. Dentinho, nem entrar em campo não entra. E o Jael, que já pediu para sair, foi embora sem nenhum. Ou seja, muita coisa errada, é uma junção de jogadores ruins no mesmo time, tá certo? E a torcida do Ceará tá pedindo a renúncia do presidente, o negócio tá pegando fogo lá no Ceará Sporting Clube, certamente o Ceará vai pegar uma punição, a CBF já pediu hoje, o STJ deu uma punição muito severa para a equipe do Ceará Sporting Clube, então o Ceará vai com certeza pegar uma pena pesada por conta daqueles atos de vandalismo que aconteceram ontem na Arena Castelão. Em entrevista hoje, Juan, o presidente do Ceará deu entrevista à Rádio Vismar e ele falou que pediu desculpa à torcida pelos graves acontecimentos de domingo na Arena Castelão. Isso foi o que falou o presidente, né? Sobre a pressão por renunciar, Robson reconheceu que ele é o maior responsável pela atual situação e que precisa estar no clube nesse momento. Acrescentou ainda o presidente do Ceará, não descartou, Juan, deixar o cargo após o término da Série A.
Ou seja, depois do dia 13 de novembro, ele estuda a possibilidade de deixar, mas nesse momento ele não vai pedir renúncia e a torcida está muito preocupada. Tá certo, Mandiga? Não deixa os vascaínos ver isso não. Aqui, mandar um abraço para o amigo da gente aqui que mora em São Paulo, é o Levi Vasconcelos. O Levi Vasconcelos, que é filho do Raimundo, o Raimundo, irmão do Guilherme. Um abraço para ele, pro Levi, está em São Paulo e está aqui brincando com os torcedores do Vasco. Levi Vasconcelos. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de... A gente já falou de a situação preocupante, a sociedade preocupada, cabeça inchada do que vem acontecendo, mas o que acontece principalmente nesses jogos fora de casa. Só lembrando que o Coxa em 2005 o Curitiba teve 25 jogos, o que pegou foi o gancho do Coxa. E acredito que o Ceará vai pegar também 25 jogos. O Grêmio pegou no ano passado também 10 jogos. Ou seja, a situação do Ceará é ruim esse ano e se complica. Se cair, vai jogar a Série A do próximo ano quase toda fora de casa. E se cair para a Série B, também vai jogar a Série B quase toda fora de casa. Tá certo, Luan? Agora, Portugal. Aliás, não teve rodada, né, Juan? O Benfica é o líder dessa competição, mas não teve rodada. Teve a Copa lá de Portugal e só tem rodada no próximo final de semana. O Juan vai falar um pouco agora de Bundesliga. O Bayern fez 5 a 0 no Freiburg. O líder, Union Berlin, fez 2 a 0 no Borussia Dortmund. O RB Leipzig 3 a 2 no Hertha Berlin. O Frankfurt 5 a 1 no Bayer Leverkusen. O Wolfsburg 2 a 2 com o Mönchengladbach. E o Schalke perdeu de 3 a 0 para o Hoffenheim. Certo. A Bundesliga, que tem a liderança, Juan, ainda do Union Berlin, né? Union Berlin, mas o Bayern tá chegando aí, tá certo? O Levi que tá brincando, dizendo que é brincadeira aí, e sempre que pode, curte a nossa programação. Um abraço aí pro Levi, o Levi que está em São Paulo, tá certo? Um abraço aí também para ele, né, Juan? Agora vamos falar, diga, Juan. E o Union Berlin, ele folga. Mesmo perdendo, ele não perde a liderança. Ninguém tira a liderança dele na próxima rodada. É verdade, é verdade. Tá certo, Juan? A primeira liga, Juan, a Liga 1, né, o PSG ganhou do Marseille de 1 a 0, o Marseille que é o time do Gerson. O Mônaco empatou em 1 a 1 com o Clermont. E a equipe do Lyon perdeu de 3 a 2 por Rennes. São os principais jogos lá na França, que tem o PSG na liderança. Na liderança, né, Juanzinho? O PSG na liderança. Agora o Juan vai falar um pouco sobre La Liga, rapaz. La Liga teve o grande dar destaque, falar dos principais jogos, né, de La Liga. Lembrando que La Liga, o Real Madrid assumiu a liderança novamente, ganhou o clássico do Barcelona. O Barcelona está numa situação muito difícil na Champions League e também agora perdeu a liderança para o Real Madrid lá na La Liga. O João vai falar os principais jogos de La Liga. O Real Clássico Rei 3 a 1 do Barcelona. Super clássico, né? Super Clássico Rei. O Celta perdeu de 2 a 1 para a Real Sociedade. O Atlético Bilbao jogo eufórico. Não posso deixar de destacar Moçambique. O Sevilla, foi na casa do Mallorca, que fez 1 a 0. São os principais jogos. E só lembrando, né, mais uma vez, que o Real Madrid é o líder da competição. E o Juan vai falar agora de Série A italiana. Aliás, Série A italiana. O Juan vai falar os principais jogos enquanto eu ajeito o meu suporte aqui. Pode falar, Juan. Sampdoria 0, Roma 1, Verona 1, Milan 2, Napoli 3, Bolonha 2, Lazio 0, Udinese 0, Inter 2, Salernitana 0, Atalanta 2, Sassuolo 1, Torino 0, Juventus 1.
São os principais jogos. Ok, e a classificação, Juan? E a classificação após a 10ª rodada ficou com Napoli, Atalanta, Milan e Roma no G4, o Lazio e a Udinese fechando os 16. Times como a Inter está em 7º, a Juventus em 8º e o Torino em 11º. Ok, Juan, o nosso cenário caiu, mas assim mesmo, programa ao vivo, acontece essas coisas, né, Juan? Então vamos aqui do jeito que dá. Nunca vi acontecer, tá? Mas hoje tá... Hoje tá difícil, mas na medida do possível a gente vai se ajeitando aqui e dá certo, né, Juan? Dá certo, né, Juan? Agora dá certo. Eu vou me ajeitar aqui, pronto, dá certo. Então, já chegando quase no final do programa, né, Juan? Hoje com muita dificuldade. O Juan vai falar de Premier League. Premier League, essa grande competição, aliás, a maior competição do futebol europeu. Liverpool 1, Manchester City 0, Aston Villa 0, Chelsea 2, Leeds 0, Arsenal 1, Manchester United 0, Newcastle 0, Southampton 1, West Ham 1, Tottenham 2, Everton 0, Fulham 2, Bournemouth 2, Wolverhampton 1, Nottingham 0, Leicester 0, Crystal Palace 0, Brentford 2, Brighton 0. Do Liverpool, né? O Liverpool ganhou o clássico, né, Juan? Liverpool que não tá num bom momento. É verdade, mas conseguiu ganhar o clássico. Só lembrando que lá na Inglaterra, o líder é o Arsenal, né? O Arsenal é o líder, o City está aí chegando, né, Juan? Falando também, a Copa Fares Lopes. A Copa Fares Lopes está rolando. A gente teve a terceira rodada, onde o Maracanã ganhou, ali empatou em 1-1 para Pacajus, e o Icasa ganhou de 2-0 do Guarani de Sobral. Já na quarta rodada, o Pacajus ganhou de 3-0 do Icasa e o Floresta empatou em 1-1 com o Maracanã. A quinta rodada, aliás, está todo mundo com 4 jogos, todo mundo já jogou 4 vezes. O Icasa empatou em 1-1 com o Pacajus e o Icasa ganhou de 1-0 do Floresta. Aliás, quem empatou com o Pacajus foi o Guarani de Sobral. Próxima rodada, próximo final de semana, Juan, o Guarani de Sobral recebe o Floresta e o Icasa recebe o Maracanã. Depois de 4 jogos, metade da competição, o Pacajus tem 8 pontos, o Maracanã tem 8, o Icasa tem 6, o Floresta tem 2, o Guarani de Sobral lanterninha com 2 pontos e o Juan tá com sono. Juan? 3 a mencionar toda vez, viu? Mas é porque você tá bocejando de dentro. Teve também, Juan, no final de semana, aliás, no meio de semana, teve a quarta rodada da Champions League, né? Quarta rodada da Champions League, o Juan vai falar os principais jogos. Mandar um abraço aqui para Leila, para Camila e o Cício também curtindo a nossa programação, mesmo com dificuldade, mas hoje dá certo, né, Juan? Certo. Vitória Pilsen 2, Bayern 4, Barcelona 3, Inter 3, Tottenham 3, Frankfurt 2, Bayern 0, Porto 3, Sporting 0, Marseille 2, Napoli 4, Ajax 2, Atlético Madrid 0, Bruges 0, Dinamo Zagreb 1, Salzburgo 1. Ok, então esses foram... a grande goleada. Esses foram os principais jogos, né, Juan? Esses são os principais jogos. A gente teve um 7-1 na rodada, que foi justamente o Liverpool todo dia ganhando. 7-1. A gente teve também o Real Madrid empatou com o Schalke em 1-1. O Shakhtar, né? O Celtic perdeu de 2-0 para o RB Leipzig. 1-1 o Dortmund com o Sevilha. O Chelsea 2-0 a equipe do Milan e o PSG 1-1 com o Benfica. A equipe do Copenhague empatou 0-0 com o Manchester City. E a grande zebra da rodada foi a derrota da Juventus. Juventus perdeu. Sou suposto a falar que é o pior time da história. Já jogaram a Série B, mas é o pior. É verdade. Então, tá aí grande zebra da rodada. A Juventus que está jogando muito pouco. Tá certo, Juan? Juan, para finalizar a nossa programação, vamos falar um pouco de Copa do Brasil. Finalíssimo, próximo, quarta-feira, grande jogo. Esse jogo no Maracanã, né? Teve o primeiro jogo, o jogo de ida 0-0
em Itaquera, e a gente vai ter o jogo de volta no Maracanã, Flamengo e Corinthians, a partir de 21h45, né, por conta do horário político. Os jogos estão começando 15 para as 10, um horário muito ruim, e esse jogo, né, que terá a transmissão do Luiz Roberto, né, o Kleber Machado leu